igreja, vou-lhe dizer um disparate, multifacetada. Porquê? Porque multi quer dizer pessoas diversas, não é? O estilo facetada também pessoas de vários estilos. Mas eu sonho com uma igreja onde tem pessoas que ainda não percebem nada de Jesus, em que estão em tratamento, ainda se drogam, ainda se embebedam, ainda fazem disparates, ainda mentem, mas que estão naquela sua primeira fase de receber Jesus. Depois sonho com uma igreja, também que a mesma igreja, com gente que já deu alguns passos lindíssimos, já mudou de vida, já tem Jesus no coração, mas que ainda tem birras, não é? Como aos bebés, como aos meninos. E sonho com uma igreja de gente santa, a mesma igreja, com estes três grupos, santa, apaixonada por Jesus e pelo próximo, para dar a mão ao que está lá na ponta, o tal muito mal ainda, o tal que ainda não percebeu quem é Jesus, e também aquele que já tinha obrigação de ser mais fiel e não é, e esses santarrões da igreja, os puritanos, apaixonados pelos do meio, pela classe 2, primeira classe, segunda classe, terceira classe. Primeira classe é os piores, que é para você não se achar o melhor. A segunda classe é os do meio, e a terceira é os piores, é os melhores. Então, porque há uma coisa que nós não podemos nunca ignorar, é que Jesus ama os três da mesma maneira. Agora, nós também temos que entender que cada um dos grupos, a igreja é composta por esses três grupos. Cada um desses grupos, aqueles que já têm muitos anos de crente de igreja, têm um dever, uma obrigação diferente daquele que chegou hoje à igreja. E não podemos exigir do que chegou à igreja o mesmo do que já cá está há 20 anos. E às vezes nós misturamos as pessoas e misturamos os casos. Mas há uma notícia muito boa, é que Jesus tanto gosta do que acabou de chegar, como daquele que já cá está há muitos anos. Sabia disso? Jesus ama igual. Naturalmente que os benefícios de quem não segue, não obedece, anda na igreja e é um bocadinho trapaceiro, os benefícios desse não são iguais ao benefício daquele que, à medida que aprende a palavra, à medida que recebe Jesus, à medida que tem uma experiência com Deus, a sua vida vai se aperfeiçoando, a sua vida vai crescendo em graça, em conhecimento, em sabedoria, e o caminho dessa pessoa está a ser a varão perfeito, à estatura, à medida completa de Cristo. E aquilo que eu tenho para vos falar hoje tem a ver com três aspectos importantes sobre estar com Jesus, estar onde Jesus está. É um convite a estar onde Jesus está. Diga para quem está ao seu lado. O pastor hoje está a convidar para estar onde Jesus está. E responde o sabichão. Ele está em todo lugar. Não diz, o sabichão não diz isso. Então pronto, não preciso estar aqui. Mentira. Jesus está, o seu Espírito está em todo lugar, mas a manifestação da sua presença não está em todo lugar. Onde Ele se manifesta não é em todo lugar. Por isso que a igreja tem que aprender estas lições. São simples, são fáceis, mas são extremamente importantes. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está em todo lugar e até quer estar dentro do nosso coração. Quando Ele não habita o nosso coração, deixe-me dizer-lhe, por um período podemos ter a casa vazia, mas alguém vai entrar. Casa aberta é exposta. São muitos os exemplos de pessoas que só alcançaram o seu milagre por estarem no lugar certo e na hora certa. Para mim, para aqueles que se dizem cristãos e que fazem parte ou dizem fazer parte da ICIR, ou querem fazer parte da ICIR, o lugar para estar às 10 da manhã é aqui. E à sexta é às 20h30. Esse é o lugar certo para estar. Estar no lugar certo. Note alguns exemplos que nós podemos trazer à nossa vida. O primeiro aspecto é o que alguns homens fizeram para estar onde Jesus esteve. Lembram-se de Zaqueu? Zaqueu era um homem que
segundo o contexto de Lucas 19:2, até peço que coloquem na montra não, no ecrã, aqui que chama-se, os brasileiros é vitrina, não é? Nós é montra. E diz, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correu adiante, diz o texto, correu adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ele sabia que Jesus havia de passar por ali. Eu posso te dizer, Jesus está aqui na nossa presença. Jesus está aqui. E por isso que alguns de vós vieram a este lugar, porque acreditam que Jesus está aqui, a sua presença. Não está Jesus físico, mas o Espírito de Deus está neste lugar. E Zaqueu, ele realmente teve a postura de procurar por onde Jesus passava. Ele não tinha um encontro marcado com Jesus na figueira. Ele não tinha. Ele também, onde ele subiu, ele não tinha um encontro marcado com Jesus na sua casa. Também não tinha. Ele não foi ter com Jesus à sinagoga. Ele sabia que Jesus havia de passar por ali. E ele colocou-se lá. Isto é, ele... E ao contrário do que por vezes nós temos a mania de fazer passar a mensagem, parece que só precisa de Jesus quem precisa de um milagre, ou quem está sem dinheiro, ou sem emprego, ou sem legalização, ou é miserável. Este homem não era nenhuma destas casos. Este homem não tinha nenhuma necessidade física nem financeira. Não tinha nada. Mas este homem tinha uma necessidade de conhecer Jesus. E o que é engraçado, e o meu tema é o convite a estar onde Jesus está. E ele sabia que Jesus ia estar ali. E este estar no lugar não é certo, que é aquelas pessoas que buscam Deus sozinhas. Zaqueu buscou Deus sozinho. Nossa mensagem tem 3 pontos. E a primeira é a busca pessoal. Quando eu busco Jesus sozinho. E nós encontramos na Bíblia muita gente com necessidades diferentes a buscar Deus sozinho, mas no lugar certo. E qual é o lugar certo? Olha, deixa-me dizer-te, em todo o mundo e em todos os lugares podemos encontrar um lugar certo para estar na presença de Deus, até no nosso quarto, na nossa casa, na rua, quando conduzimos o nosso automóvel, podemos estar. Mas se tu queres algo especial de Deus, tu tens que fazer algo especial para Deus. Zaqueu recebeu o milagre de Deus na sua vida. Zaqueu foi maravilhado com Jesus Cristo, não porque ele quis ver Jesus só por ver, mas porque ele fez tudo, esforçou-se e até podia ter passado por humilhação para poder contemplar Jesus Cristo. Ele subiu uma figueira. Ele era um homem rico. Ele não procurava nenhum milagre de cura financeiro. Ele só queria ter algo que o marcasse. Ele queria contemplar aquele homem de quem ele ouvia falar. Ele queria uma oportunidade de estar perto dele. Permita-me dizer-lhe, você acha que Jesus se fez convidado à casa dele só porque o Zaqueu estava na figueira? Jesus se fez convidado à sua casa porque conhecia o coração de Zaqueu, que ansiava por ter um momento com Jesus. Muitos de nós não recebem nada de Jesus. Muitos de nós não recebem nada de Deus. Não porque até veio à igreja, tal como Zaqueu subiu à figueira. Não porque não tenha contemplado Jesus, porque ele contemplou Jesus. Mas o convite foi algo mais do que ele podia fazer. Zaqueu não estava na mão dele, Jesus irá à sua casa. Estava na mão de Jesus. E sabe porque é que Zaqueu foi convidado? Jesus se convidou para ir à casa dele? Porque Jesus disse, Zaqueu, desce depressa. Porque Zaqueu, além de ser pequeno, devia ser um homem acelerado. E Jesus conhecia bem quem era Zaqueu. E Jesus conhecia que Zaqueu queria se relacionar com ele. Jesus sabia que Zaqueu queria ter algo mais do que vê-lo, do que contemplá-lo.
E por essa causa, Jesus disse, hoje me convinha a Jesus pousar na tua casa. Eu quero dizer que convém a Jesus mudar a tua vida. Convém a Jesus transformar a tua vida. Mas não depende só de Jesus, depende de tudo o que tu fazes em termos pessoais, em termos de esforço pessoal para estar com Jesus. Se faltas àquilo que é de Deus, por tudo e por nada, eu te garanto que nunca terás a honra e o prazer de receber Jesus na tua casa. Porque Jesus não se manifesta a qualquer um. Ele se manifesta ao coração que o busca. E Zaqueu buscou Jesus. Zaqueu buscou estar com Jesus. Zaqueu esforçou-se para estar com Jesus. Zaqueu não teve vergonha de subir à figueira para estar na presença de Jesus. Muitos como Zaqueu investem a todos os níveis para se encontrar com Jesus. Queridos, às vezes a gente gosta de fazer eventos de 3 dias, 2 dias, retiros de casais, e há pessoas que simplesmente não têm dinheiro para esses eventos, onde poderão abençoar a sua casa, onde Jesus pode melhorar o relacionamento, se for um retiro de casais, onde Jesus pode melhorar o relacionamento sexual, o relacionamento interpessoal, o relacionamento emocional da família. E há casais que não estão para aí virados. Estão virados em trabalhar sábado, domingos e feriados. Ganhar dinheiro para comprar porcarias que passado pouco tempo não valem nada. Mas para investir, como Zaqueu investiu. Eu quero lhe provar que Zaqueu investiu porque muitas vezes nós achamos que o investimento em Deus é para alcançar o milagre. Zaqueu, depois de ter recebido Jesus em casa, depois de ter recebido a salvação no seu coração, o investimento dele veio a seguir. Ele disse, dou metade do que eu tenho aos pobres. Não foi para ir. Não foi para a sinagoga, foi aos pobres. E se alguém eu roubei, eu vou pagar 4 vezes mais. Porque eu estou convencido que ele não era ladrão. Porque senão não tinha fortuna que chegasse para pagar a quem roubou. Para dar metade e a outra metade. Não é? Agora veja, meu amado. Veja o que eu acho. Zaqueu deu, honrou e mostrou o fruto da sua salvação, sendo generoso para com o seu próximo. E a grande prova que Deus não está na vida de muita gente é que nunca tem nem generosidade para honrar Deus, muito menos o seu próximo. Uma das evidências de um verdadeiro cristão é o que ele investe na vida dos outros. Aqui Zaqueu fez um investimento pessoal para ver Jesus e depois fez um investimento material para abençoar o seu próximo. Este é o resultado de uma vida com Deus. Queridos, eu convido-te a estar aonde Jesus está. Jesus não vai estar na discoteca, onde tu estás a embebedar-te. Jesus não vai estar onde tu estás com os teus amigos a dizer palavrões e coisas feias. Jesus não vai estar em tanto lugar que tu estás, e muito menos se trocas Jesus por uma praia, por uma festa, por um convívio, se trocas Deus por essas coisas. O Diego não está? Onde é que está o meu Diego? Está ali. O Diego disse uma coisa muito interessante nesta sexta-feira que vocês não tiveram a ouvir, a maioria de vocês. E ele pregou que realmente nunca sabemos o que Deus vai fazer no culto que vai haver. Tu nunca sabes se a unção de Deus, o milagre de Deus, o baixar do seu Espírito sobre a igreja, o trazer uma unção de cura, de libertação, de restauração, tu não sabes em que dia Deus vai fazer isso. Olha que pode ser numa sexta-feira onde tem muito poucas pessoas. Sabe porquê é que nos despreocupamos tanto em estar nos eventos que estão marcados? Porque primeiro da tua lista não é Jesus. Zaqueu se preocupou em estar onde Jesus ia estar. Muitos não querem esforçar-se. A mulher do fluxo de sangue é uma mulher incrível no ponto de vista do seu esforço pessoal para estar com Jesus. Há bem pouco tempo temos falado um bocado sobre ela ultimamente. Porquê? Porque nós pessoalmente temos que fazer trabalho, temos que fazer esforço para estar no lugar certo. Amados, ontem o Palmeiras ganhou.
contra a minha vontade. Eu queria que fosse o Flamengo. Mas sabe porque é que o Flamengo perdeu? Alguém sabe? Não. Perdeu porque estava lá a jogar. Foi vice-campeão. Mas estava lá. E sabe porque é que chegou à final? Ao último jogo? Ao jogo que lhe podia dar o título? Porque se esforçou o ano todo. Sabia disso? Sabe porque é que muitos cristãos alcançam grandes conquistas? Porque se esforçam. Porque Deus disse a Josué, anda, esforça-te, tem bom ânimo e eu te ajudarei. Irmãos, muitos de nós querem bênçãos de borla. Muitos de nós quer Deus como criado. Muitos de nós quer Deus como alguém que só resolve o nosso problema quando estamos com um problema. Zaqueu não estava com problema nenhum, mas tinha a mesma ânsia que a mulher do fluxo de sangue, que tinha um problema incurável, um problema que levou à falência financeira, um problema que levou à dissociação da sociedade, ficou excluída da sociedade, mas ela teve a mesma ânsia, ela sabia onde estava Jesus e ela furou entre a multidão, rompeu entre a multidão para tocar na orla das vestes do Senhor. E sabe porquê? Porque ela sabia, a fé dela era tão grande que ela sabia que ao tocar na orla. Sabe porquê é que ela quis tocar na orla? Porque ela achava que se tocasse no corpo poderia tornar o corpo do nosso Jesus imundo. Porque de acordo com a lei não se podia tocar num leproso ou numa pessoa com fluxo de sangue. Ela queria respeitar Jesus, mas queria só a bênção da orla, da veste, da túnica. Mas ela pôs em risco a sua vida para tocar em Jesus. A sua vida que já não valia nada, mas que ela queria. Não estava convertida à morte. Não estava convencida a morrer. Ela queria tocar em Jesus. Na orla. Respeito pelo Senhor. Muitos de nós querem tocar, abraçar Jesus. Irmãos, faz-me tanta impressão este texto. Podíamos lê-lo, mas nem vale a pena, todos sabemos isto de cor e salteado. Porque tanta gente tocou em Jesus, amarrotaram Jesus. A multidão o apertava, diz a Bíblia. E Jesus não reclamou. Mas quando alguém toca em Jesus e sai virtude de Jesus, Jesus para por nossa causa. Amados, tu podes procurar 1000 igrejas para encontrar a igreja certa. Tu podes inventar as desculpas que quiseres para estar zangado com a igreja. Tu podes inventar as desculpas que tu quiseres, enquanto o teu coração não desejar Deus de todo o coração. Enquanto fazes da igreja um clube, um grupo de amigos, um grupo social, um grupo onde tu vens porque tens pessoas com quem te relacionas, ou porque tu não tinhas reconhecimento em lado nenhum e na igreja achas que tem, ou porque não tinhas amigos lá fora e aqui até tens. Oh, irmão, enquanto a tua vinda à igreja se baseia nisso, nunca vais ter um verdadeiro encontro com Jesus. Mas quando tu desejas Deus com todo o teu coração, a igreja pode ser toda contra ti, que tu vais ser a pessoa mais feliz nesta casa. O problema não está no grupo que te rodeia. O problema está no teu coração, que não busca Deus no lugar certo e da forma certa e na hora certa. Podíamos falar de tantos casos. Podíamos falar da mulher que tinha a sua filha endemoniada. Podíamos falar dessa mulher cananeia que realmente não tinha direito à bênção. Mas ela sabia onde estava Jesus, argumentou com Jesus e não pediu para ela. Por isso que eu quero trazer estes 3 casos. Um que não tinha necessidade alguma a não ser espiritual. Uma que tinha uma necessidade física. E outro que não tinha necessidade para ela, mas a necessidade era para outra pessoa. Isto nos ensina que nós podemos ser intercessores por uns e por outros e por nós. E nós, irmãos, quando a mulher cananeia chegou na presença do Senhor,
a Sirofenícia, não é? E Jesus disse, não é bom dar o que é dos filhos aos cachorros. E ela argumenta assim, mas os cachorrinhos ainda comem umas migalhas. Eu entendo muito bem este texto porque eu tenho um cachorro chamado Max, não é? Cão burro. Sabe o que é um cão burro? É aquele. É engraçado, é deficiente, tem 6 unhas. Mas é burro. Mas ele ama-me. E eu já lhe bati 2 ou 3 vezes, porque ele é desobediente. É cão burro. Teimoso, burro, mas ama-me. Sempre que eu o abraço, dou carinho, ele corre para lá, corre para cá, parece que saiu-lhe a sorte grande. Mas ele ama de manhã, a sentar-se, a olhar para mim, a ver-me a tomar o pequeno almoço. Assim sentado, e ele lembra. E depois já... Assim como quem diz, não te esqueças de mim. E eu vou dando umas migalhas. Ele contenta-se com migalhas. Ele fica tão feliz, mas não sai de lá enquanto me vê a comer. Ele deve perceber o que eu falo. Porque eu às vezes digo, não te vou dar nada hoje, estás de castigo. E ele vira-me o rabo e vai-se embora. Ele percebe que eu não lhe vou dar naquele dia. O cão sente isso. E é interessante que, de modo geral, um cachorro, se tu lhe bateres, ele não te morde. É ou não é? Se tu... Aquele não presta, porque aquele tenta me morder se eu lhe bater. Aquele cão veio para lá adulto é cão burro. É burro porque ele, ao sair do portão para fora, não sabe voltar a entrar. Vai parar à GNR, sabe o caminho da GNR, não sei porquê, deve ter sido filho de um polícia. Depois, ou então vai por ali abaixo, corre, anda pela cidade e telefona-nos a senhora da GNR. O seu Max está aqui, senhora Dona Isabel. Vou já buscá-lo. E lá vai. E há dias o gajo fugiu-me. E eu digo, não estou para me chatear com a minha mulher, que a minha mulher ralha logo comigo. Eu tenho lá uma vara, daquelas 3 metros, e pumba, 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 e eu não estou para levar mais. Então eu digo assim, espera aí. Ô Max, e pego no carro. O gajo é mesmo burro. Assim que ele vê o carro, fica todo contente, abre-lhe a porta e entra, todo feliz. Sabe entrar para o carro, não sabe voltar para casa. Eu tenho ideia que ele faz isso para passear de carro. Estou-te a dizer, porque assim que ele vê o meu carro, da minha mulher, a gente abre a porta, não precisa de ir buscar, ele entra. Entrou, Luís Carlos, contigo? Eu acho que o cão tem uma carência de passear. Mas não sabe voltar para casa. Mas o que é o mais engraçado em toda esta conversa, sem jeito nenhum, é o facto de ele não tirar os olhos. E quando a gente está a comer no terraço, ele não para de olhar para aquilo que a gente está a comer. Senta-se. E se a gente ignora ou muito, faz... aquela coisa dele, não é? E ele está, e a gente não dá para resistir, porque ele é bonito, é amiguinho, tem um ar dócil, e a gente não resiste, não é? É o nosso cachorro. Coitado, mano. Ele esforça-se, ele chama a atenção para alcançar migalhas. Esta mulher fez o mesmo. É humilhante, não é? Mas isto mostra, quando nós sabemos quem pode trazer solução à nossa vida, nós não devemos parar, nem desistir. O que é que tu fazes para alcançar de Deus o que tu desejas? Qual é o teu esforço? Qual é a tua fidelidade? Qual é a tua paixão? Quais são os teus argumentos com Deus? Sabe que muitos de nós acham que por estar errado, por ter falhado, por muitas vezes errar com Deus, achamos muitas vezes que não estamos em condições de receber dele, mas eu quero dar uma boa notícia. Não há ninguém no planeta que não consiga receber de Deus o perdão, o amor, a misericórdia, a cura, a libertação. E vou-te dizer porquê. Porque Jesus morreu na cruz por todos eles. Jesus levou sobre ele as nossas doenças, as nossas enfermidades. Jesus carregou os nossos pecados. Portanto, não há ninguém que não alcance, não possa alcançar o perdão e a misericórdia de Deus. Amados, o segundo aspecto da nossa meditação, o primeiro foi uma busca pessoal. O segundo é
fazermos os nossos amigos estar no lugar certo. Isto é, eu proporcionar a alguém estar aonde Jesus está. Eu ser a causa da bênção daquela pessoa. Nós encontramos os 3 casos. Um deles, não é? A mulher sirofenícia que pediu pela filha. Certo? E aqui nós entendemos, irmãos, que nós precisamos de ser bênção. Em Lucas 5,19 diz a Bíblia, em Lucas, este texto é tão precioso, que 4 homens trouxeram um paralítico à presença de Jesus. Isto é, levaram o seu amigo aonde Jesus estava. Isto nos ensina, como pode ler, isto nos ensina que nós também temos que fazer a nossa parte para que os nossos amigos estejam na presença de Jesus. O que é que tu te esforçaste para que hoje estivesse aqui amigos teus a ouvir a palavra de Deus, a receber Jesus em seu coração? Que esforço tu fazes para que alguém receba Jesus? O que é que tu proporcionas ao teu próximo? Aos teus clientes, aos teus amigos, àqueles com quem tu fazes negócio, ao teu patrão, aos teus colegas, o que tu te esforças para que eles estejam onde tu estás, para que eles venham a ouvir de Jesus. Isso define quem tu és. Se és egoísta ou se tens um desejo no teu coração de que a bênção que tu tens passe também para os outros. Nós começamos esta quarta-feira com os grupos de conexão, os pequenos grupos. Recomeçamos, não começamos, recomeçamos. Porque é tão giro, é tão bom que a tua casa, ou a casa de alguém, ou até no jardim, ou até no café, ou até na escola, um jovem se reúna em nome de Jesus para apresentar quem é Jesus. Fará de ti uma nova vida. A maior bênção, irmãos, de quem leva pessoas a Jesus, a maior bênção não é a bênção que o outro vai receber, mas é a bênção que tu vais receber por fazer isso. Porque quem se preocupa com os outros, Deus se preocupará consigo. Quem a sua vida é gasta para abençoar o seu próximo, Deus também abençoa essa pessoa. Nós temos uma visão medíocre do que é abençoar. Nós temos uma visão tacanha, pobre, miserável, porque achamos que quando gastamos tempo com uma pessoa, é tempo que perdemos, que podíamos estar a descansar ou a ver um filme. Quando o tempo que tu gastas com uma vida é o mesmo tempo que tu estás na presença do Altíssimo, porque tu não estás ali a trabalhar para ti, mas a trabalhar em benefício do outro e em bênção. E Jesus observa isso. Jesus disse uma coisa tão simples. Aquele que der um copo de água a um dos meus pequeninos, a mim me deu. Aquele que tu, quando me foste visitar ao hospital, Jesus nunca esteve doente, não precisa que tu vás visitá-lo ao hospital, mas ele estava a dizer, quando tu visitas um dos meus pequeninos, quando tu visitas alguém que é criação minha, porque na terra todos são criação de Deus. Filhos são os que o recebem, e para o receberem é preciso tu lá ires e levar Jesus a eles. Por isso, amados, que nós temos que entender é que nós precisamos de encaminhar os nossos amigos à presença de Jesus. Quando convidamos amigos para estar connosco na igreja, quando convidamos e até às vezes dizemos, se for preciso eu vou-te buscar, claro que há pessoas que não vale a pena ir buscar. Se elas já sabem o caminho, já andam há tantos anos na igreja, só se estiverem doentes ou paralíticas ou outra coisa. Ainda ontem alguém me dizia, se uma pessoa velhota estiver doente em casa, como é que vocês fazem em relação à ceia? Se for preciso, eu vou a casa dar a ceia do Senhor a uma pessoa dessas. Porquê? Porque nós temos que proporcionar às pessoas as condições para que a vida espiritual dela seja plena, independentemente se está ou não está na igreja, porque se está impedida de ir à igreja, hoje, felizmente, podemos ter videoconferência, podemos ter, através das redes, as plataformas digitais, as pessoas podem assistir às reuniões como hoje, estão a assistir, algumas pessoas, não serão muitas, mas são algumas, e depois irão assistir ainda mais daqui para a frente, mas contudo, nós temos que levar os nossos amigos aonde Jesus está. Os 4 amigos levaram o paralítico. E aquela necessidade daquele paralítico não era só física. Ele estava carregado de pecados, diz a Bíblia. Tanto que Jesus disse, filho, os teus pecados te estão perdoados. Os teus amigos não precisam só de solução financeira
ou física. Eles precisam que os seus pecados também sejam perdoados. Uma outra coisa que era onde eu queria gastar mais tempo, mas o tempo é esta bênção. Façamos Jesus aparecer também através de nós àqueles que nos rodeiam. Primeiro foi uma busca pessoal, estar onde Jesus está. A segunda é fazer com que os nossos amigos, nós os possamos encaminhar a Jesus. A terceira forma, és tu que vais revelar Jesus aos outros. É através de ti. Não é através dos outros, é através de ti. As pessoas vão te observar para ver se Cristo está em ti. E eu queria, muitas vezes, irmãos, eu gostava que nós conseguíssemos ter um espelho para ver o estado espiritual da nossa vida como um manómetro ou como um medidor. Estão a ver? 100% Jesus. 50% da tua vida está Jesus. 20%, 0%. Se tivesse aqui um PowerPoint, eu punha ali um gráfico onde o teu nível espiritual iria ser revelado. Eu tirava-te assim a medição como se faz à febre, pum, e dava ali. Olha, o pastor só tem 40%. Significa que 60% da vida dele não está Jesus a orientar, nem está preocupado com Jesus. Muito menos se preocupar que aquilo que ele é e faz revela quem ele é e quem está nele. Quem habita o teu coração? Quem toma conta de ti? Há uma coisa que nós não podemos esquecer. O Senhor Jesus disse em João 12:45, eu peço que o dia coloque, e depois em 14:9, já são logo dois versos, 12:45 e 14:9. Prepara os dois. É interessante quando Jesus disse, e ele disse isto aos discípulos, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E agora 14:9. E disse Jesus, estou há tanto tempo convosco, ainda não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes, mostra-nos o Pai. Sabe o que é que Jesus está a dizer? Que quem olhava para ele, olhava para o Pai. E sabe o que é que ele transmitiu para nós? Que quem vê a nós devia de ver Jesus. Nós revelamos Jesus através de nós. As nossas palavras revelam Jesus, as nossas obras devem revelar Jesus, aquilo que nós fazemos quando trabalhamos deve revelar Jesus. Porque ele disse que... Agora, por favor, põe para mim 1 de Tessalonicenses 5:5. Por favor. E depois 1 de Pedro 2:9. Então, vamos pensar, irmãos. Como é que nós conseguimos na Terra revelar quem é Jesus? Olha o que diz 1 Tessalonicenses. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Isto é, Deus está a dizer que nós somos filhos de Deus. E filho de Deus... Eu não vou dizer que senão dizem que é uma heresia. Um filho de Deus tem ou não tem as características do Pai? Gálatas 5:22, o que é que diz? Fala do fruto do Espírito. Significa que nós temos de ter aquilo. O fruto, não é os. O que é que Efésios diz sobre os ministérios? São qualidades que ele dá a ministérios para servir da igreja. E porquê é que ele dá os dons também à igreja? 3 coisas distintas. Ministério, dons e frutos. Amém? Fruto, peço desculpa. Porquê? Porque tudo isso para a edificação da igreja. Como é que... E quando Tiago disse que uma fonte não pode brotar 2 águas diferentes? Lembram-se? Irmãos, nós fomos chamados para revelar Jesus. As pessoas têm que ver Cristo em nós. Eu dizia, ou no domingo ou na outra sexta, que quando nós olhamos para o Manel, foi no domingo passado, quando olhamos para o Manel, eu até disse Manel, não é? Devíamos, uau, mas é o Manel ou é Jesus?
Quando nós olhamos para Pedro e João na porta formosa do templo, o que é que nós vemos ali? Vemos um homem, dois homens, em que Jesus estava dirigindo completamente a sua vida. E a unção de Deus e a presença do Espírito Santo estava neles, de tal maneira que o paralítico foi curado. Quando nós olhamos para o homem, para uns, para os outros, devíamos de ver Cristo. E o problema é que não vemos. Estamos a ver muito pouco Cristo. Há bocado havia ralhar com os meninos aqui. Estavam 5, depois já só estavam 3. Os 5, à volta daquela fogueira, aquele aquecedor, ambos a olhar para o telemóvel, todos os 5. Aqui na igreja, aqui à frente. Vá para um restaurante e olhe para as famílias, tudo a olhar para o telemóvel. Só apetecia dar uma chapada em alguns. Mas que família é esta? Mas que igreja, que pessoas nós estamos a ser hoje? Eu não estou a dizer que o telemóvel é uma praga, por acaso às vezes é. Mas o telemóvel, irmãos, é necessidade. Mas não pode dominar a nossa vida. Ouça, tal como a necessidade financeira não pode dominar a nossa vida. Tal como eu há bocado dizia, quem quer servir, quem quer ser voluntário tem que ser, mas também tem que ser fiel. Senão não seja voluntário. Ninguém é obrigado a ser nada. Queridos, para Deus tem que se dar o melhor. As pessoas têm que ver em ti Cristo. Se não veem, tu precisas do encontro com Ele. O caminho não é abandonar o Senhor. O caminho é retornar ao Senhor. Abre lá o outro texto que eu te pedi, 1 de Pedro 2,9, por favor. Por isso também na Escritura o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Para que é que nós somos? Vós sois a geração eleita, diz o texto. Somos ou não somos? O sacerdócio real, o que é o sacerdócio, irmão? Pare para pensar neste texto. Igreja, nós somos o sacerdócio real. A nação santa. O povo adquirido. Para quê? Para engordar? Já basta ao pastor. Não é preciso mais gordos na igreja. Não engordes. Emagrece a fazer jejum e oração. Deixa a engorda para o pastor. Sério, irmãos. Ouça, somos o sacerdócio, somos a nação santa, somos o povo adquirido. Para quê? Olha o que diz a seguir. Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos o povo. Pode aplaudir Jesus, sim senhor. Nós não somos estes maravilhosos para ser gordos. Somos estes maravilhosos para abençoar os outros. Para anunciar a maravilha que há em ter Jesus. Por isso, amados, que nós possamos nesta manhã entender que tu tens que fazer uma busca pessoal. Agora vou falar para ti. Porque esta palavra se aplica para os outros, mas aplica-se totalmente para ti. Primeiro, tu tens que buscar Deus de forma pessoal. Segundo, tu também tens que estar no lugar certo. Tens que te esforçar para estar no lugar certo. E terceiro, tu tens que parecer Cristo. Não podes, tu tens que ser Cristo em ti. Deus tem que estar em tua vida. As pessoas têm que olhar para ti e ver, uau, que pessoa maravilhosa. Como não somos totalmente perfeitos, às vezes temos defeitos. E quando há defeitos, enfim, temos que pedir perdão ao Senhor. Certo? Mas a missão da nossa vida é mostrar Cristo através de nós. Que nesta manhã nós precisamos ter esta preocupação. A preocupação de olhar para os nossos amigos e mostrar Cristo. E olha, eu quero te dizer, se tu erraste com algum amigo, se tu falhaste com alguém nos últimos dias, aborda-te dele e diz-lhe, perdoa-me. Desculpa-me, eu estava nervoso naquele dia. E sabes que se fizeres isso, tu estás a revelar Cristo na tua vida. Porque hoje ninguém pede perdão a ninguém. Ninguém pede perdão. E se alguém vai lá e pede perdão,
a pessoa vai dizer, uau, que pessoa maravilhosa. Ela vai querer saber mais de ti. E luta para seres melhor. Irmãos, há um esforço que não é de Deus, é nosso. Por isso que eu disse, há um esforço pessoal para encontrar Jesus. Buscar-me-eis, diz o Senhor, e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Há um esforço, há uma primeira parte, uma primeira fase na nossa vida, que somos nós que buscamos. Vamos ficar de olhos fechados. Vamos até ficar de pé. Pensa-se o que é que Deus vê e o que é que cada um de nós sabe. Lembras-te do gráfico? Em que escala tu estás? De 0 a 100%. Cabe-te a resposta. Vamos nos esforçar, amém? A nossa vida cristã envolve o nosso esforço, envolve o nosso investimento, envolve uma santidade, uma busca e envolve nos preocuparmos com o nosso semelhante. Fechar os nossos olhos. Eu não sei se algum de nós nesta manhã quer entregar a sua vida a Jesus, quer colocar a sua vida nas mãos de Deus, quer pedir perdão dos seus pecados e dizer, Deus, tu possas conduzir o meu coração a viver desta maneira. Levanta a tua mão. Eu quero ver a tua mão bem alta, todos os olhos fechados. Só quem quer isso, levanta a sua mão. Amém. Estou vendo alguns braços. Pai, em nome de Jesus, tu estás vendo alguns braços no ar. Eu oro em nome do teu Filho, para que possas trazer libertação, restauração. Ó Deus, tu possas também trazer cura se houver necessidade física. Possas trazer solução financeira também. Pai, em nome de Jesus, que haja um verdadeiro arrependimento também para perdão dos seus pecados. Pai, eu entrego o teu povo em tuas mãos e em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém.